desse teorema. Tá? Mas essas demonstrações que tem aqui, sabe, inclusive vão ser retiradas na versão final dessas notas de aula, né? Fala em função de uma solução integral para seções 3, 2. Vocês podem só dar uma lida rápida, pulem as passagens matemáticas, teorema da unicidade só o enunciado, né? Sem a demonstração, não precisa ver a demonstração, certo? Então, muito aqui vocês vão pular, certo? Esse material. Direto para a seção 3, 4. Então, vocês entendam apenas o teorema da unicidade, né? Não vai enunciar agora. Né? Então, veja bem, você formula um problema de valores de fronteira, né? E a gente vai sedimentar melhor por que fronteira, né? Mas, por que problema de valores de fronteira, né? Mas você tem uma região fechada em geral, né? Você quer estudar um problema dentro de uma região que tem um confinamento. Certo? E aqui dentro, o meio tem a permissibilidade epsilon, e em algum lugar você tem a densidade de carga livre ρ, certo? Então, o teorema da unicidade, isso aqui é a superfície que limita, né, o seu volume V. Né? Digamos que a normal, se for o caso, né, normal para fora seja N. Né? Digamos que se você pode definir uma coordenada normal que aumenta para fora da interface, L normal, certo? Então, o comprimento medido ao longo da direção normal é L normal. Então, são essas coisas que vai precisar aqui. Então, o teorema da unicidade diz que equação de Poisson, né, tem solução única para uma dessas três situações. De forma bem simples, em uma das três situações seguintes. Sabe? Observe o seguinte, né? O problema aqui é governado pela equação de Poisson. Ela plastifica igual a menos ρ sobre epsilon, né? Aqui tem ρ, aqui tem o epsilon. Certo? Primeira situação é que a equação de Poisson tem solução única é se o potencial é especificado na fronteira. Então, dado ρ, dada a propriedade do meio, então, se eu especificar o potencial na fronteira, eu tenho uma única solução para esse problema, não mais do que uma. Tá? Se eu tivesse mais de uma solução, a implicação seria terrível, né? O campo podia ter mais de um valor no espaço, certo? Em cada ponto do espaço. Né? Você tem duas funções, o gradiente de duas funções diferentes, dá dois campos diferentes ao longo do espaço, então você não tem um campo único. Liga. Ln. Esse é um L. Né? O quê? Comprimento na direção normal à interface. Certo? Se a interface for uma esfera, né, é a variável R, por exemplo. Certo? Uma outra possibilidade de solução única é se a derivada normal do potencial é especificada. Certo? Então, define. Derivada normal quer dizer derivada em relação a essa coordenada Ln aí, que a gente acabou de falar, na superfície. Né? Então, observe, sendo equação diferencial de segunda ordem, né, se eu não souber essas coisas, eu vou ter uma solução geral com constantes que vão aparecer. Então, quando eu especifico essas condições, eu estou determinando, no fundo, as constantes. Né? Então, um problema é o problema do potencial especificado, um outro problema é quando a derivada normal é especificada, e uma terceira possibilidade, então observe que para a mesma geometria, esse aqui me dá uma solução, esse aqui me dá outra, certo? Então, obviamente, eu não posso especificar as duas coisas ao mesmo tempo, senão eu não posso ter uma solução que satisfaz
as duas situações simultaneamente. Eu tenho uma geometria, né? Se eu especificar o potencial arbitrariamente, eu tenho uma solução. Se eu especificar a derivada normal, eu tenho outra solução. As duas são diferentes. Então, eu não posso especificar simultaneamente as duas coisas. Tá? Eu não tenho uma única solução. Né? Porque eu teria soluções diferentes se eu tivesse uma situação indeterminada. Né? Mas eu posso especificar as duas, certo? Da seguinte forma. Potencial especificado numa parte σ1, né? Uma porção σ1 da fronteira, e a derivada normal numa outra porção. Desde que essas funções sejam complementares, né? A união da superfície, né? E a interseção do conjunto vazio, certo? Né? Então, se eu tenho um potencial especificado em algumas regiões da superfície, derivada normal em outras, desde que não sejam no mesmo lugar, né? Então eu tenho uma solução única. Bom, esse primeiro problema é conhecido, né, na teoria de equações diferenciais aí, como problema de valor de fronteira de Dirichlet. É parecido, né? Porque lá a gente falava em componente normal do campo, né? A componente normal aqui é derivada, né? Então lá não fala no potencial escalar, por exemplo, né? É parecido, né? É parecido. Tá? É a consequência natural daquilo ali. Então, derivada normal especificada, tá certo? Isso aqui é chamado problema de fronteira de Neumann, né? E esse aqui, sem nenhum nome específico, é problema de valor de fronteira misto. Tá? Não é nenhum nem outro, né? É a mistura das duas coisas. Tá? Então é isso que a gente precisa saber, certo? Só posso resolver o problema numa dessas três categorias. Se eu tenho potencial especificado, eu tenho uma solução única. Se eu tenho a derivada normal especificada, eu tenho uma solução única. Se eu tenho ambos, derivada e potencial especificado, nessas condições, né, em regiões complementares da fronteira, eu tenho a solução única. É importante observar o significado do que quer dizer unicidade, principalmente nesse caso aqui, certo? Né? Eu informo a derivada apenas, né? Só mostrar o que é unicidade, para vocês compreenderem bem. Tá? Tem um problema aí de Neumann, né? Que é o segundo tipo lá, que especifica a derivada. Então, suponha que eu conheça aqui a densidade de carga, né? A fronteira está aqui. Eu quero determinar a solução da equação de Poisson e eu especifico apenas a derivada normal, tá certo? O potencial na fronteira, né? E eu estou resolvendo essa equação aqui, tá certo? Suponha que eu obtenha uma solução φ1 que satisfaz essa condição, essa equação diferencial, e satisfaça essa propriedade, derivada normal dada, certo? Ok? Eu tenho uma solução, resolver o problema. Suponha que eu construa uma nova solução, φ1 mais uma constante, certo? Ora, φ1 satisfaz essa equação aqui, né? φ1 mais uma constante